inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. Santa Beatriz não era exatamente o que se poderia chamar de uma cidade moderna. Fundada em 1957 por devotos que buscavam criar uma comunidade onde a fé católica reinaria suprema, ela havia preservado ao longo das décadas uma estrutura social peculiar, a de um vilarejo onde as gerações conheciam seus vizinhos pela genealogia, pela reputação, pelos segredos guardados e pelos segredos já revelados. As ruas de paralelepípedo desembocavam todas na Praça Central, onde se erguia majestosa a Igreja de Santa Beatriz, uma construção de 1958 com seus vitrais azuis desbotados e seu sino que ainda tocava nos horários previstos, como se o tempo tivesse parado ali dentro. O Padre Augusto era uma instituição em si mesmo. Aos 62 anos, carregava sobre os ombros largas a reputação de homem implacável com as fraquezas humanas. Seu rosto pálido, marcado por rugas profundas que pareciam sulcos de severidade, era conhecido em toda a cidade. Seus sermões duravam em média 45 minutos, e não havia temática que ele abordasse sem condenações diretas. Os divorciados eram almas desviadas. Os que assistiam televisão até tarde eram presas do demônio moderno, e as mulheres que usavam shorts acima do joelho eram tentações ambulantes para o pecado. Padre Augusto havia servido Santa Beatriz por 38 anos, e em todo esse tempo nunca ninguém o vira sorrir genuinamente. Seu sorriso era aquele que se faz quando se aperta os dentes e se puxa as comissuras da boca para cima. O tipo de sorriso que assusta crianças. Letícia Maria de Oliveira, aos 27 anos, era a filha predileta de uma família tradicional. Pais divorciados, o que a marcava na comunidade como filha do escândalo, duas irmãs casadas e decentes, e ela mesma empenhada em redimir o nome da família através de uma vida exemplar. Trabalha como secretária na prefeitura, frequentava missas diárias, participava do grupo de oração de quinta-feira. Cantava no coral da igreja e tinha um noivado agendado para o próximo ano, com Renato Ferreira, um funcionário público de 32 anos que ocupava o cargo de tesoureiro da paróquia e coroinha nas festas importantes. Renato era um daqueles homens que parecem ter nascido para o conformismo. Nem feio, nem bonito, nem inteligente, nem exatamente ingênuo, nem rico, nem pobre. Era o tipo de homem que as mães de cidade pequena apontam para filhas problemáticas, dizendo: ele é sólido, ele é confiável. Renato nunca questionava nada. Vinha de uma família de agricultores que se tornaram comerciantes. Frequentava a mesma festa de fim de ano desde 1995 e havia planejado sua vida conforme o esperado socialmente. Seu relacionamento com Letícia era aquele que se considerava apropriado. Nada de beijos apaixonados em público, conversas educadas sobre temas seguros, um casamento que seria bonito, branco e aprovado por Dom Celso, o bispo da diocese. Mas havia uma rachadura em tudo isso. Letícia, embora aparentemente perfeita, carregava consigo uma culpa silenciosa. Sua mãe havia se divorciado quando ela tinha apenas 5 anos, deixando-lhe a sensação de que sua existência era prova de falha, de que ela nascera de um erro moral. Seu pai havia recasado e praticamente desaparecido de sua vida. Essa ferida nunca cicatrizou completamente. Ela apenas aprendera a cobri-la com um sorriso perfeito, com roupas adequadas, com frequência às missas. Mas feridas cobertas continuam sendo feridas. Quanto a Renato, sua aparente solidez escondia uma superficialidade que ele próprio não reconhecia. Ele amava Letícia do jeito que se ama uma posição confortável, não por paixão, mas por segurança. Quando a beijava, era formal. Quando abraçava, era protocolar. Nunca lhe ocorrera que o casamento pudesse ser algo além de uma transação social bem executada. E Padre Augusto era um homem que havia dedicado sua vida toda à negação. Havia entrado no seminário aos 17 anos, precisamente para fugir de um mundo que o assustava.
Crescera com uma mãe possessiva que o beijava no rosto por muito tempo demais. E como toda fuga perfeita, ele escolhera aquela que a sociedade celebraria, a religião. 38 anos em Santa Beatriz o haviam endurecido como madeira antiga. Seus sermões fervorosos eram uma maneira de gritar para uma multidão aquilo que ele não podia gritar para si mesmo. Era uma quarta-feira de outubro, um daqueles dias em que a primavera ensaia seus primeiros calores, mas o ar ainda guarda a frieza da manhã. O grupo de oração reuniu-se como sempre, às 7 da noite, na sacristia. Havia umas 15 pessoas, principalmente mulheres acima dos 50 anos, 2 universitárias preocupadas com provas, um casal de adolescentes enviados pelos pais e Letícia, que naquele dia havia saído do trabalho com uma certa tristeza nos olhos que ninguém havia notado. Renato, que trabalha até às 18h30 na prefeitura, decidiu naquela tarde que faria algo especial. Passou pela floricultura de Dona Marinalva e pediu-lhe que preparasse um buquê simples, mas elegante. 3 dezenas de rosas vermelhas, fita branca. Ele pretendia surpreender Letícia à saída do grupo de oração. Talvez até a levasse para tomar um chopp no único bar decente da cidade. O evento estava planejado em sua mente com a precisão de um relojeiro. Flowers, barzinho, conversa sobre o casamento. Chegou à igreja por volta das 20h30. O grupo de oração deveria terminar às 20h20. Estacionou o carro no pátio lateral, segurando o buquê, e começou a caminhar em direção à porta lateral, que dava acesso à sacristia. Mas naquele momento, algo o fez hesitar. Havia luz vindo da sacristia, sim, mas as janelas estavam cobertas com cortinas brancas. E havia silêncio, aquele silêncio que não é vazio, mas denso. Renato, que havia passado toda a sua vida seguindo o caminho mais óbvio, subitamente seguiu um instinto que não sabia que possuía. Aproximou-se silenciosamente, deixou o buquê sobre um banquinho de madeira próximo à parede e espiou por uma fresta entre a porta e seu batente. O que viu o congelou. Letícia estava de pé, com os ombros tremendo, seu rosto molhado de lágrimas. O padre Augusto estava diante dela, e ambas as suas mãos, aquelas mãos que levantavam a hóstia nos domingos, seguravam os braços dela. Não era um gesto violento, era contido, mas intenso. Letícia sussurrava algo que Renato não conseguia ouvir completamente, apenas fragmentos. Meu pai, como viver com esse peso? Eu nunca vou ser... O padre respondeu, e sua voz, geralmente firme como pedra, tremulava. Você é amada. Você precisa ouvir isso de alguém que sabe. Você é digna. Ele então a abraçou. Não era um abraço pastoral, aquele rápido e distante que os padres dão. Era um abraço que durou. As mãos dele estavam em seu cabelo. Seu rosto estava próximo ao dela. Renato sentiu como se o chão abrisse embaixo dele. Seu coração começou a bater de forma irregular e uma sensação de traição, ainda que não completamente definida, tomar conta dele. Sem pensar, sacou o celular e começou a filmar. Não com o intuito claro de criar um escândalo, mas com aquele instinto primitivo de capturar a prova de que aquilo havia ocorrido. Talvez, em algum lugar de sua mente, ele esperasse que o vídeo contradissesse o que seus olhos estavam vendo. Filmou por 43 segundos. Depois, quando Letícia começou a se afastar, Renato correu de volta para o carro, deixando para trás o buquê de rosas que ele havia planejado com tanta precisão. Dirigiu para casa em silêncio, o celular queimando em sua mão. Renato não dormiu naquela noite. Ficou deitado na cama de seu apartamento no centro da cidade, assistindo ao vídeo repetidas vezes. Com cada visualização, sua interpretação do que via tornava-se mais sinistra. Um abraço tornado fé, um consolo tornado traição, uma sacristia se transformando em câmara de crimes. Às 7 da manhã, ele desistiu de dormir. Tomou um café que não conseguiu beber e, com as mãos tremendo, começou a enviar o vídeo para um grupo de amigos no WhatsApp. Não adicionou muito texto. Apenas, vocês veem o que eu estou vendo? A cidade pequena funciona como um organismo vivo.
Informação é seu sangue e escândalos são seus anticorpos. Dentro de 4 horas, o vídeo havia chegado a 400 pessoas. Dentro de 8 horas, estava sendo repassado em grupos de famílias inteiras. Dentro de 24 horas, havia alcançado a rádio local, a Rádio Santa Beatriz FM, que transmitia de um pequeno estúdio acima de uma ótica na Rua Esperança. O âncora de notícias, Severino Silva, um homem de 55 anos que havia encontrado na rádio um palco para sua mediocridade, um palco é o sonho de pessoas mediocres, recebeu o vídeo com a alegria de quem havia esperado toda uma carreira por um momento assim. Ele postou em seu perfil do Instagram com um título que se tornaria famoso: Padre flagrado com fiel. Minha noiva disse que só estavam rezando. A verdade choca Santa Beatriz. A ironia, claro, era que a verdade ainda estava por ser descoberta. Mas verdade não vem de rádio. Letícia acordou na quinta-feira sabendo que seu mundo havia desabado. Sua mãe ligou às 7 da manhã e a conversa foi breve. Você viu? Viu o quê? Não finjas inocência. Está em toda parte. Ela se viu forçada a sair de casa aos prantos e dirigir para a rádio, onde Severino Silva a esperava com um sorriso que misturava piedade com ganância. Ela entrou no ar aos prantos, sua voz frágil sendo transmitida para toda a cidade que já havia tomado posição contra ela ou a seu favor, dependendo de qual fofoca havia ouvido primeiro. Eu juro por Deus que estávamos rezando. O padre estava me consolando. Eu estava passando por um momento muito difícil no meu noivado. Meu pai nunca reconheceu minha mãe. E tem dias em que eu não consigo respirar por causa disso. O padre estava ajudando a curar essa ferida. Sua voz quebrava entre as palavras. Mas a cidade não ouve. Sussurros. Ela ouve gritos. O padre, por sua vez, foi pego de surpresa. Ele não havia dormido bem tampouco, mas pelos motivos que nunca havia confessado sequer a si mesmo. Quando assistiu ao vídeo, e ele precisou assistir, pois lhe foi levado por Dom Celso pessoalmente, seu rosto pálido ficou ainda mais branco. E quando o bispo lhe perguntou quais eram os detalhes da conversa, Padre Augusto respondeu com a cautela de alguém que conhece os perigos das palavras. Há formas de rezar que muitos não compreendem. A oração também é um gesto de amor. Nós rezávamos, e o gesto físico da oração, a proximidade, a entrega ao momento de fé, isso não deve ser mal interpretado. Dom Celso piscou lentamente. Ele era um homem de 68 anos que havia lido inúmeros depoimentos, confissões e cartas de culpa em suas décadas de vida religiosa. Ele sabia reconhecer quando alguém estava dizendo a verdade de forma incompleta, que é talvez a forma mais perigosa de mentir. A cidade se dividiu não em 2 grupos, mas em 3, como em toda situação humana complexa. Primeiro estavam os puritanos, liderados pela matriarca Dona Rosário, uma viúva de 72 anos que havia passado toda a vida armazenando ressentimentos como uma abelha rainha armazena mel. Eles exigiam o afastamento imediato do padre, a confissão de Letícia, e consideravam Renato um herói que havia revelado a podridão dentro da igreja. Para eles, a narrativa era simples: corrupção do clero, sedução de uma jovem inocente, profanação do sagrado. Segundo estava o grupo dos progressistas, na verdade apenas 3 ou 4 pessoas mais liberais da cidade, incluindo o professor de História do Ensino Médio e uma dentista que havia se mudado de São Paulo. Eles argumentavam que se tudo o que havia era um abraço e um consolo, a cidade deveria deixar de ser purista de repente. Eles traziam sociologia, psicologia, argumentos sobre necessidade humana de contato. Mas sua voz era fraca, porque eles eram, ainda assim, estrangeiros em Santa Beatriz. E terceiro estava o grupo dos confusos, talvez o maior, que simplesmente não sabia o que acreditar. Eles iam e vinham, dependendo de quem falava com eles por último. Eram os que compunham a maioria silenciosa. Renato, que havia iniciado tudo, encontrou-se em um papel desconfortável. Ele não havia esperado tornar-se um símbolo, uma figura pública.
Jornalistas de cidades vizinhas começaram a chegar. A revista local de fofocas enviou um repórter. E programas de televisão, aqueles sensacionalistas que transmitem ao final do dia, quando o povo está cansado e vulnerável, começaram a ligar pedindo entrevistas. Ele aceitou uma. A entrevista ocorreu em um programa chamado Verdade Sem Véus, transmitido de Belo Horizonte. O apresentador, um homem com cabelos tingidos e um sorriso permanente, fez perguntas que não deixavam espaço para nuance. Renato, você acredita que seu noivado foi destruído por uma ilusão? Não, eu acredito no que vi. Mas há quem diga que era apenas um abraço inocente. Inocente não tem duração. Inocente não tremia. Ela sempre foi muito religiosa. Mas com o padre, achei que era fé demais. A plateia riu da piada, que não era exatamente engraçada. Mas ninguém estava procurando por humor. Estavam procurando por confirmação de suas próprias suspeitas. Enquanto isso, Dom Celso realizava sua investigação. Ele entrevistou o padre em particular 3 vezes. Em cada vez, Augusto repetia a mesma história com a mesma linguagem cuidadosa. Entrevistou Letícia, que confessou sua fragilidade emocional, mas negou qualquer impropriedade. Entrevistou outros membros do grupo de oração, que disseram não ter visto nada fora do comum, porque o grupo havia terminado antes de qualquer coisa que pudesse ter ocorrido na sacristia. E aqui estava o cerne do problema. Não havia provas, apenas interpretação. O vídeo mostrava um abraço em uma sacristia. Nada ilegítimo daquilo poderia ser definitivamente provado. 2 semanas se passaram. A cobertura da mídia continuava. As defensoras do santo, um grupo de 15 a 20 mulheres fiéis, lideradas por Dona Madalena, começaram a fazer vigílias em frente à igreja. Rezavam o terço, cantavam hinos, seguravam velas. Memes começaram a circular nas redes sociais. Um deles mostrava Padre Augusto com uma auréola digitalmente adicionada e o texto: "Quando você tira a roupa para rezar melhor." Renato recebia mensagens de suporte através dos grupos de WhatsApp. Amigos que ele não havia falado em anos entravam em contato para expressar solidariedade. Sua mãe havia começado a frequentar outra paróquia. Ele se tornou, estranhamente, uma celebridade local pela privação que havia sofrido. Mas então, uma segunda-feira, Dom Celso fez um anúncio. As câmeras internas da igreja, aquelas instaladas há 5 anos, principalmente para evitar roubos, haviam sido revisadas. As imagens foram analisadas e seriam tornadas públicas. O vídeo foi liberado para a imprensa local. Mostrava Letícia entrando na sacristia sozinha às 20h15. Permanecia ali por 3 minutos. Depois, Padre Augusto entrava. Durante os próximos 8 minutos, a câmera capturava o que a câmera de Renato havia capturado, mas com um contexto muito maior. Mostrava Letícia, seus ombros tremendo, seu corpo desabando. Mostrava Padre Augusto aproximando-se lentamente, como se abordasse um pássaro ferido. Mostrava o abraço, mas não um abraço de romance, mas de desespero. E depois, mostrava Padre Augusto se afastando, segurando delicadamente o rosto de Letícia com ambas as mãos, sussurrando algo que ainda não era audível para ninguém. Não havia beijo. Não havia toque inapropriado em termos técnicos. Havia apenas um homem, consolando uma mulher que parecia estar em desespero existencial. A cobertura da mídia simplesmente parou. Não houve resolução satisfatória, nenhuma conclusão que alimentasse a narrativa. Dom Celso publicou um comunicado afirmando que não havia provas suficientes de má conduta clerical ou violação das normas da igreja. Padre Augusto seria reintegrado às suas funções. Mas a reintegração não foi um retorno ao status quo. Os bancos da igreja ficaram visivelmente mais vazios nos domingos seguintes. As mulheres, que antes se sentavam na primeira fileira, agora permaneciam na segunda e terceira. Durante a homilia, havia sempre aquele murmúrio baixo, aquele movimento de cabeças sussurrando. A cidade começou a entender algo sobre escândalos. Eles não se resolvem, apenas desaparecem de vista. O burburinho diminuiu, mas nunca cessou inteiramente.
Era como uma ferida que cicatriza por fora, mas continua inflamada por dentro. Renato, ao ser entrevistado novamente 3 semanas depois, expressou uma sentença que revelava mais sobre Santa Beatriz que qualquer análise profunda poderia. Eu não preciso de provas. Eu preciso de paz. E pediu seu anel de volta. Letícia aguardou 1 mês. Seu noivado havia terminado não com um grande confronto, mas com uma série de mensagens no WhatsApp, cada uma mais fria que a anterior. Ela considerou ficar, insistir, tentar restaurar sua reputação. Mas compreendeu algo que a maioria das pessoas em escândalos públicos eventualmente compreende. Sua inocência importa menos que a narrativa que as pessoas escolhem acreditar. Em dezembro daquele ano, ela se mudou para a capital, onde ninguém conhecia seu nome ou seu passado. Conseguiu um emprego em uma grande empresa de contabilidade. Fez novos amigos, que jamais perguntavam por que ela havia deixado Santa Beatriz. Ela frequentava uma igreja maior, mais anônima, onde podia estar perdida na multidão. E Padre Augusto? Padre Augusto continuou seus 38 anos de severa devoção, mas agora com uma compreensão mais profunda da própria fragilidade humana. Seus sermões não ficaram mais compassivos exatamente, mas havia neles agora uma nuance diferente, uma compreensão de que a condenação é um luxo que nenhum ser humano deveria permitir a si mesmo. Ele nunca mais realizou uma sessão de oração privada com qualquer fiel do sexo feminino. 5 anos se passaram. Santa Beatriz continuava sendo Santa Beatriz, o mesmo lugar onde filósofos e poetas nunca moravam, mas onde a vida humana, em sua forma mais comum, transcorria. O caso havia desaparecido dos noticiários de há muito tempo. Notícias novas e mais sensacionais haviam substituído aquela pequena história de ambiguidade moral. Mas em Santa Beatriz a história permanecia. Tornou-se aquela narrativa que contamos quando queremos comunicar algo sobre a natureza ambígua da verdade. Quando um casal discute sobre se um comportamento é apropriado, alguém invariavelmente diz: bem, depende da forma como você interpreta a oração. Quando 2 amigos têm uma discussão e uma reconciliação emocional, alguém brinca: você 2 definitivamente estão rezando diferente. E quando novos escândalos surgem na cidade, e sempre surgem, pois escândalos são o pão de cada dia das comunidades humanas, os cidadãos mais antigos balançam a cabeça e dizem: nada será tão bom quanto o escândalo do padre. Letícia ocasionalmente voltava à cidade para visitar sua mãe, agora viúva. Em uma dessas visitas, cruzou com Padre Augusto em uma fila de banco. Ele estava mais velho, mais curvado. Seus olhos encontraram os dela por um breve momento, e houve ali um entendimento silencioso. Ambos haviam vivido aquela experiência, ambos carregavam consigo aquelas semanas caóticas de suas vidas. Nenhuma palavra foi trocada, mas havia ali uma comunhão estranha entre aqueles que haviam participado de um rito involuntário de exposição pública. Renato casou-se 5 anos depois com uma mulher de uma cidade vizinha que desconhecia completamente aquela história. Sua vida tornou-se a que ele havia planejado originalmente, sólida, previsível, apropriada. Ele nunca mais fez vídeos de ninguém. Dom Celso aposentou-se em 2028, deixando seu cargo para um bispo mais jovem e mais progressista que havia procurado modernizar a diocese. Uma de suas primeiras ações foi liberar os padres para receberem aconselhamento emocional com profissionais seculares, reconhecendo que a fé, ainda que importante, não era suficiente para curar todas as feridas humanas. E o que, afinal de contas, aprendemos com esta história? Talvez que a verdade é menos importante que a narrativa que criamos. Talvez que o escândalo é um mecanismo pelo qual comunidades reafirmam seus valores, não porque aqueles valores sejam corretos, mas porque o ato de reafirmação cria um senso de ordem. Talvez que inocência e culpa são conceitos que variam dependendo de quem está olhando. Ou talvez a lição seja mais simples.
Há formas de rezar que muitos não compreendem. A vida também é um gesto de amor, manchado, ambíguo, frequentemente incompreendido, mas ainda assim tentando alcançar algo maior que si mesmo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.